Mais uma vez eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com motivo de alegria, motivo de responsabilidade, estar aqui perante esse público para trazer a palavra do Senhor ao meu, ao seu coração, aonde Deus me tocou em uma palavra que hoje é o culto da família, direcionado à família, mas a palavra está lá no livro de Lucas, capítulo 4, no versículo, a partir do versículo 1. Lucas 4, a partir do versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Que o importante não é a quantidade, o importante é a qualidade. Porque Deus disse que onde estiver dois ou mais reunidos no teu nome, que Ele se faz presente. E eu creio que a presença do Senhor, a presença do Seu Filho e do Espírito Santo esteja aqui nessa casa com todos nós, para nos alimentar, para nos guardar, para nos livrar, para nos direcionar sempre firme e reto no Teu caminho, Senhor. E a palavra está no livro de Lucas, capítulo 4, que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando ele, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, diz a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti tudo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Quer dizer, só a Ele prestará culto. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o penáculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo a toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Glória a Deus, aleluia. O protagonista dessa história, o vilão dessa história, que é o diabo, o tentador, o acusador de toda a família, o acusador de todos nós. Que Lúcifer, aonde Deus, acima dos céus, que tinha uma linda cidade, aonde ele era um anjo de luz, e tinha os outros anjos, mas não invejava dele. Mas ele, com sua ambição, ele queria ser mais do que os anjos. E Deus confiou nele como príncipe da luz. Só que ele falou para Deus mostrar para ele as trevas. E Deus não concordou. Glória a Deus, aleluia. Deus não aceitou e ele se rebeliou. Ele se rebeliou contra os céus e desceu com seus anjos. Aqueles anjos que eram ao lado dele, que desceram junto com ele. Agora eu pergunto, a tentação de Eva no deserto foi antes, o Satanás já tinha descido à terra ou foi antes de descer à terra? O Satanás já tinha descido à terra. Quando ele chegou no deserto, quando ele chegou no jardim do Éden, na presença de Eva, de Adão, que ele falou:
é esse fruto que não poderás, que o Senhor disse que não poderás comer. Ela falou: de todo fruto poderás, menos da árvore do meio do jardim. Ele disse: não, poderás comer. Porque Deus, sabendo que você comendo, será igual a Ele, saberá o bem e saberá o mal. Aleluia, Jesus. E nisso, Ele tentou a Eva, e a Eva seduziu Adão, aonde entrou o primeiro pecado no mundo. Onde Pedro negou a Cristo por 3 vezes. Eu não conheço esse homem. Eu nunca vi esse homem. E até jurou a Deus que nunca tinha visto esse homem. Satanás subiu 3 degraus. 3 degraus Satanás subiu, aonde Pedro retrocedeu. Só que na ressurreição de Cristo, Cristo foi atrás de Pedro, que Pedro tinha negado por 3 vezes. Quando ele encontrou a Pedro, ele disse: Pedro, tu me amas? Eu gosto de ti, Senhor. Subiu um degrau. A segunda vez: Pedro, tu me amas? Tu sabe, Senhor. Subiu outro degrau. A terceira vez ele disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: te amo, Senhor. Aí o Satanás se envergonhou. O Satanás não gostou, mas a igreja gostou, porque Satanás armou um cenário para prejudicar, para matar, para destruir família, para desonrar, para envergonhar. Só que Jesus armou o mesmo cenário, esse para curar, esse para salvar e esse para o livrar e sustentar. E Pedro retrocedeu os degraus ao lado de Cristo, aonde o diabo se envergonhou. As bandejas hoje, oferecidas por Satanás, muita gente ouve, recebe a profecia de quem não sabe se é de Deus ou não sabe se é do diabo, mas que recebe. Só que Cristo alertou aos seus filhos que nós saberemos a palavra se é dele ou se é do inimigo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Lá no livro de Lucas, nesse mesmo livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 17, capítulo 10, no versículo 17, capítulo 10, versículo 17. E voltaram aos 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Aleluia, Jesus. E disse-lhe: eu via Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nesse mesmo livro, no livro de Mateus, no capítulo 16, no livro de Mateus, no capítulo 16, onde o capítulo 16, no versículo 22. Versículo 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tens compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Glória a Deus, aleluia. Aonde Satanás, até a próxima prisão de Jesus, até aí Satanás ousou Pedro para atingir Jesus, que o alvo dele
é atingir as pessoas, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Só que o nosso Deus veio para com que nós tenhamos vida e vida com abundância. Porque o próprio Jesus disse: venha a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Mas não é porque o fardo de Jesus é leve e o jugo é suave, é que nós vamos pecar, porque vamos dizer, Jesus já pagou por nossos pecados, Jesus já pagou por nossos erros. Não, Senhor, nós temos é que perseverar, nós temos que manter sempre firme na palavra do Senhor Jesus. Pedro, lá no 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. 1 Pedro capítulo 5. Pedro capítulo 5, no versículo 9. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O capítulo 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por isso que nós temos que sempre estar na vigilância. Aleluia, Deus. Nós sempre temos que estar na vigilância, porque o diabo, ele é astúcio. O diabo não tem piedade. Ele quer matar, ele quer destruir, ele quer desonrar. Ele usa a própria família um contra o outro, porque o alvo dele é a família. Aonde uma mulher tinha o seu filho único e ele saiu de casa. E ela disse: meu filho não vai ao mundo. E ele saiu. E ela todos os dias orava e fazia pães e punha na janela. Nisso se passava todos os dias um senhor, um velhinho. Aí ela dava o pão para ele e ele dizia: o bem que tu faz volta para você, e o bem que tu faz fica com você, e o mal que tu faz volta para você. Todos os dias esse velhinho passava. No terceiro dia, o diabo chegou a ela e pediu para com que ela botasse veneno no pão. Aleluia, Jesus. Só que os anjos do Senhor, mandado por Deus, falou ao ouvido dela para ela não colocar o veneno no pão. Glória a Deus, aleluia. Quando o velhinho passou, que ela deu o pão, ele disse: o bem que tu faz fica com você, e o mal que tu faz volta para você. Lá na frente ele encontrou um moço caído à beira da estrada, na terra quente. Glória a Deus. E ele pegou, puxou para a sombra, deu pão e deu água e o alimentou. Quando o rapaz veio em si, ele levou até a casa. Da porta ele voltou. E ela disse: meu filho, você chegou. O que aconteceu? Ele falou: mãe, eu estava caído, estava quase morto, com fome, com sede. Um velhinho me socorreu, me deu pão e me deu água. Glória a Deus, aleluia. Ela foi meditar que se ela tivesse posto o veneno no pão, ela tinha perdido o seu filho. Para nós nos livrar da fúria do inimigo, nós temos que se revestir das armaduras de Deus. Está em Efésios 6, capítulo 10.
Efésios 6, a partir do 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias e as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes da treva neste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, glória a Deus, aleluia, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, glória a Deus, para que sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Nós temos que, todos os dias, nós temos que se renascer, nós temos que se revestir da cilada, das astúcias do inimigo, porque haverá dias maus. O inimigo, ele impede a nossa saúde, ele impede o nosso trabalhar. Tudo isso o inimigo arma contra a família. Glória a Deus, aleluia. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, Tiago capítulo 4, no versículo 7, a seguir, onde ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós, aleluia. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vos de duplo ânimo purificai o coração. Sente a vossa misericórdia, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Lá em Apocalipse, a partir do capítulo 12, aonde se encontra a mulher e o dragão, a partir do versículo 7, aonde Satanás, foi a primeira batalha de Satanás com os anjos, aonde ele lutou com Miguel, com o anjo arcanjo, aonde ele apanhou de Miguel e os anjos, ele não prevaleceu contra os anjos do Senhor. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, glória a Deus, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do nosso Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrotado, glória a Deus, aleluia.
o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, aleluia, Jesus, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Aonde nosso Jesus disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós não alimentamos só de pão, nós alimentamos de oração, nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo do Senhor, porque quando Jesus levantou-se das águas, que a pomba sentou nele, que o Espírito Santo pousou sobre ele em forma de pombo, aleluia, Jesus, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, porque às vezes nem todo deserto é o diabo que leva, e nem todo altar é o Espírito Santo que leva os falsos profetas. Glória a Deus, aleluia. Aonde ele achou que ele percebeu que Jesus estava com fome. Ele achou, ele está fraco. Vou ver até onde está a obediência dele, porque ele sabia que Jesus era o Filho do Deus vivo. Aonde ele tentou, e Jesus o resistiu. Que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando no alto monte, e no templo dos reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei tudo o poder e sua glória, para que foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se me adorares, tudo isso é teu. Jesus respondeu, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes, tem gente que está na igreja e com o pé no mundo, procurando bruxaria, procurando outros recursos, sabendo que a cura está no nosso Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Sabendo que a cura se encontra no nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje, na cidade não tem mais. Acabou a macumbaria e o pessoal ainda se influi ao outro mundo. Ainda se ilude às portas largas, porque não sabe que estreita é a porta. Por que estreita é a porta? Porque são poucos que passam por ela. São poucos que querem entrar por essa porta. Mas vai chegar o tempo que muitos vão procurar a porta estreita e não vai encontrar a porta. Muitos vão procurar a palavra e não vai encontrar a palavra. Porque Jesus disse para a mulher samaritana, nem aqui, nem nesse monte, e nem em Jerusalém, vai ouvir mais a palavra. Glória a Deus, aleluia. E dito, e transportando, disse, se tu é filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Jesus, que seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com teus pés em pedra. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus, porque só a Ele prestarás culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu te peço perdão por tudo, Senhor. Amado Deus, eu oro pela vida da minha família, Pai, que cuida de todos nós. Só o Senhor sabe o que nós precisamos, Senhor. Aonde o Senhor perguntou a Pedro, o que eles disseram? Quem é o Filho do Homem? Uns falaram Elias, outros falaram João Batista, outros falavam os profetas, outros falavam Jeremias. E tu, Pedro, quem diz que é o Filho do Homem? Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Ele disse: disseste bem, Pedro, nem da carne nem do sangue, mas da palavra de Deus. E te digo, Pedro, que sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Não tem laços armados, laço forrado, não tem cadeado, não tem nada que vá trancar o agir de Deus, porque ele diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, que ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Aonde Deus levou o profeta Ezequiel naquele vale de ossos secos, onde estavam muitos ossos sequíssimos, e ele diz: filho do homem, poderá reviver esses ossos? Ele diz: Senhor Jeová, tu sabes. Então ele diz: profetize em meu nome, reviva esses ossos, porque quem Deus quer vivo, quem Deus quer usar, ele não enterra. Erga a cabeça, que o Senhor queimará os teus lábios, aqueles que têm os lábios impuros. O Senhor Jesus que te dá força, o Senhor Jesus que ilumina esse ministério, o Senhor Jesus que sustenta essa casa, o Senhor Jesus que quebra todo o laço e toda a cilada do diabo, todas aquelas palavras de maldição que é lançada contra esse ministério não prevalecerá, que cair jogada sobre terra em nome do teu Filho Jesus Cristo. E Deus que cuide de todos nós, de toda a nossa família. Jesus foi para o deserto, fica em consagração. O diabo também foi para fazer a tentação. Quando Cristo teve fome, Satanás deu sugestão: se você é poderoso, transforme essas pedras em pão. Jesus disse: pouco importa se estou com fome ou não, a palavra do meu Pai é minha alimentação. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu de novo, 1-0 para Jesus. O diabo outra vez a Jesus foi procurar, levou para a torre do templo e a serpente olhou de lá. Disse: pule lá embaixo que não vai se machucar. Na palavra está escrito: seus anjos vão te guardar. Jesus disse: eu não pulo, o motivo eu vou falar. Na palavra está escrito: não se deve a Deus tentar. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás então perdeu mais 2 vezes para Jesus. O dragão levou Jesus também para outro lugar. As riquezas deste mundo começou a lhe mostrar. Disse: tudo isso é meu, se quiser posso lhe dar. Jesus disse: eu não quero, o motivo eu vou falar. Na palavra está escrito: só a Deus deve adorar. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás então perdeu as 3 vezes para Jesus. O dragão pensou consigo: já tenho a solução. Usa um dos seus amigos para fazer a tentação. Jesus Cristo foi para a cruz, sofreu a condenação. Pareceu tudo perdido, foi o fim de uma missão. O diabo então pensou: tenho o mundo em minhas mãos. Mas Jesus ressuscitou para nos dar a salvação. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu para sempre, 10-0 para Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Senhor da glória, eu entrego a minha vida em tuas mãos, Pai, que o Senhor faça de mim segundo a sua vontade e o seu querer. Nós estamos aqui, Pai, diante dos teus olhos, debaixo da tua poderosa proteção, Senhor, para te pedir o teu socorro, Pai, pedir o teu auxílio, Senhor. Pedir que o Senhor nunca deixe, Pai, que nos falte o pão de cada dia. Pedir que o Senhor livre nós da cilada do inimigo, Senhor. Que aqueles laços armados, Senhor, que fizeram contra nós, que será quebrado, será desamarrado, Senhor. As sepulturas que foram abertas ou estiverem abertas ou estiver abrindo sepultura para nós, que será fechada, em nome do Senhor Todo-Poderoso Jesus Cristo de Nazaré, porque o nosso Deus é a honra,
O nosso Deus é a fortaleza, o teu Filho é a honra, e o Espírito Santo é a glória para todos sempre. Amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te amo.